Olá, alunos. Meu nome é Carol Salles e eu vou dar aula para vocês de português, gramática especificamente. Sou formada há 15 anos e dei aula e dou aula nos principais cursinhos preparatórios para concursos, tanto de Minas Gerais como do Brasil. Sou formada em letras pelo FMG, tenho várias especializações. Bom, mas o que importa, na verdade, é a sua avaliação acerca do meu trabalho. Então, é por isso que eu estou aqui e eu primo por isso. O que é a matéria de hoje? Acentuação gráfica. O quão importante é a acentuação gráfica para os concurseiros, para o candidato que vai fazer um concurso? Normalmente as pessoas acreditam que a acentuação gráfica não faz diferença alguma, mas faz. Se você acerta uma questão e uma questão que o seu concorrente não acertará, você vai passar não sei quantos quilômetros à frente dele. Eu acho que pelo menos 500 pessoas vão para a vala e você fica. A acentuação gráfica faz parte do nosso cronograma. A tendência é que caia, independentemente da banca, tá? Vai cair. Por que vai cair? Houve mudanças, houve alterações. Então, nós temos de ficar de olho nessas alterações. Então, vamos começar a nossa aula com acentuação gráfica. Bom, a primeira coisa que nós temos de saber é acerca da sílaba mais forte da palavra e sílaba mais fraca da palavra. Parece bobo, mas é essencial para que entendamos a matéria. Então, exemplo. A sílaba tônica é a que tem maior tonicidade e a sílaba átona é a que tem um som mais fraco. Na palavra casamento, se você fala a palavra casamento, nós sabemos que a sílaba mais forte é men. Então, eu tenho a sílaba mais forte, men. E tenho as outras sílabas, então, elas são as sílabas mais fracas. Essa tonicidade é essencial para que saibamos acentuar as palavras. Porque as questões de prova, elas exigem não só que você saiba que ali tem acento, mas você tem que saber o porquê daquele acento. A classificação das palavras conta a posição da sílaba tônica. Oxítonas são as palavras em que a última sílaba é a mais forte. Exemplo, vatapá, correr, café. Não necessariamente essa palavra oxítona, ela será acentuada. Tá? Aí que vai entrar o quê? As regras. Aí que vão entrar as regras. Paroxítonas são palavras cuja penúltima sílaba é a mais forte. Casamento foi um exemplo. Men, penúltima sílaba, incrível. Líder. Não necessariamente todas serão acentuadas. Vai depender de quem? Das regras. Proparoxítonas, árvore. Médico, veículo. Já fica a dica. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá? As proparoxítonas são palavras cuja antepenúltima sílaba é mais forte. E, por fim, monossílabos tônicos, como chá, mar, sol, fé. Palavras que possuem apenas uma sílaba. Por que chá é acentuado? Porque fé é uma palavra que é acentuada e mar e sol não são palavras que levam acento. É sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, regra, professora, tem que decorar? Tem de decorar. Eu sinto muito. Serei sincera, farei tudo para aliviar a sua vida aqui. Mas as regras de acentuação gráfica têm de ser decoradas. As monossílabas são acentuadas quando terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Quando eu disser seguidas ou não de S, eu estou falando seguidas ou não de S, tem que ser as vogais que são seguidas ou não de S, ok? Então, nós temos exemplo, pá, pé, pó. Então, guarda, monossílabos, A, E, O. Tá? Então, os monossílabos acentuados são terminados em A, E e O. E aí, existem palavras que acentuamos corriqueiramente achando que tem acento. E tomem cuidado, que os monossílabos terminados em U não têm acento, ok? Muitas pessoas acentuam uma palavra especificamente, que fica em banheiros públicos, por exemplo. Mas essa palavra ela não tem acento porque é um monossílabo terminado em U. Monossílabo terminado em U não tem acento. Bom, acentuam-se também as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Essas palavras, essas oxítonas, são aquelas que possuem a sílaba mais forte na última sílaba. Maracujá, café, cipó, também, parabéns. Então, agora, nas oxítonas, nós acrescentamos mais duas regras. Antes, nas monossílabos, eram acentuadas as palavras terminadas em A, E, O. Agora, nas oxítonas, que são palavras cuja última sílaba é a mais forte, nós acentuamos A, E, O, em, ens.
ok? Tem que decorar. Vamos fazer exercícios, você vai ver, tá? Mas não vou mentir, precisam ser decoradas. Próxima regra e mais longa, a regra das paroxítonas. E essa regra, a tendência é que ela caia. Se cair uma questão de acentuação gráfica no seu concurso, eles vão cobrar com certeza a acentuação de paroxítonas, porque é grande. Você tem que guardar L, N, R, X, I, IS, AN, AN, U, US, PS e ditongo. E é aí que a gente sofre, porque é uma regra longa e sonolenta. Bom, fútil. Se você separa a palavra fútil, ficaria assim, fútil. A sílaba mais forte está na penúltima, posição penúltima. Então, eu tenho aí uma paroxítona terminada em L. Se você volta à regra, as paroxítonas terminadas em L são acentuadas. Próton. Próton é uma palavra que deve receber acento, porque é uma paroxítona, a sílaba mais forte está aqui na penúltima sílaba, e terminada em N. Então, exige acento. Éter, paroxítona terminada em R. Tórax, paroxítona terminada em X. Táxi, paroxítona terminada em I. Bônus, paroxítona terminada em US. Ímã, paroxítona terminada em AN. Órfão, paroxítona terminada em ão. Reparem, tio não é acento. Tio é sinal nasalizador. Então, essa palavra tem um acento, tanto ímã quanto órfão, que é o acento que indica o fato de serem paroxítonas, tá? Uma terminada em an, outra terminada em ão. Bíceps, paroxítona terminada em PS. Polícia, paroxítona terminada em ditongo. Então, nós vamos para o quadro agora, que eu quero mostrar uma das maiores pegadinhas que existem em relação às palavras paroxítonas. Vou colocar aqui, ó, paroxítonas. Bom, então nós vimos que são acentuadas as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, I, IS, U, US, AN, ão, PS de tongo. Professora, não vou decorar isso não. Vai, daqui a pouco eu canto um rap e você vai ver. É ridículo, mas decora. Então você tem que saber o seguinte. Nós sabemos que a palavra próton, ela é acentuada porque a sílaba tônica é a penúltima, isso faz dela uma paroxítona, porém é uma paroxítona, então, terminada em N. Por isso, ela deve receber acento. N está dentro das nossas regras, L, N, R, X. Bom, e o plural de próton? Tem acento? Pense. Não. Por que não tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em S. Professora, mas você disse seguidas ou não de S. Calma, veja como funciona a regra. A regra das paroxítonas é L, N, R, X, I, IS, US, UNS, AN, ão, PS e ditongo. Quando a regra de acentuação fala assim, seguidas ou não de S, a regra está se referindo a vogais, palavras terminadas com vogais, tá? Tem próton, termina com N, acrescentei um S aqui. Se você reparar, não temos S aqui dentro das regras. Prótons, então, não tem acento. A mesma coisa acontece com a palavra hífen. Hífen tem acento porque é uma paroxítona terminada em N. Hífens não tem acento porque é uma paroxítona terminada em S. E as paroxítonas terminadas em S não são acentuadas. A palavra item é uma palavra que o mundo acentua. Eu não sei o que acontece, porque as pessoas querem acentuar. A partir de hoje, já deixo isso de lado. A palavra item não acentua, porque é uma paroxítona terminada em M. Assim como o plural de item. Itens. Então, entendam. Tá? Tem limite o acento. As pessoas gostam de sair acentuando tudo, mas calma, tudo tem limite nessa vida. Tá? Cuidado, muito cuidado, então, com essas palavras. Geralmente, elas caem em provas, tá? Principalmente porque a gente acaba errando. Muita gente acaba errando, você não.
Tá? Em relação às paroxítonas terminadas em ditongo. Polícia. A palavra polícia, ela tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo. O que é ditongo? O som de duas vogais em uma única sílaba. Mas se eu digo assim, a mãe, policia, vigia, o filho. Essa palavra, ela não tem acento porque policia é uma paroxítona terminada em A. E as paroxítonas terminadas em A não são acentuadas, tá? Conforme prometido, vou pagar um mico aqui, mas o rap é assim. LNRCI, is, us, ps, ditongo. É ridículo, eu sei, mas você guarda. E fica a dica, você vai ter que guardar. Vai ter mesmo, porque você tem de acertar uma questão da sua prova. Se cair a acentuação, nem ouse não acertar. Porque é um tipo de questão que todo mundo acerta. Se você errar, pelo amor de Deus. Vamos voltar aos slides, então. Bom, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas, como eu disse anteriormente, ok? Ridículo, médico, lâmpada, por exemplo. E antes de eu passar para os hiatos tônicos de IU, nós vamos voltar para o quadro mais uma vez. Que eu quero passar para vocês umas exceções das paroxítonas. Houve mudanças no acordo ortográfico e essas mudanças, elas devem ser faladas. Por quê, professora? Porque essas mudanças, elas vão cair. Então, nós estamos falando das mudanças, eu falei paroxítonas. Falei, professor? Falou. Nós estamos falando das mudanças da regra do hiato. Essa regra do hiato, ela engloba duas vogais. I e U. Essa regra do hiato, ela tem por objetivo o seguinte. As vogais I, U, elas serão acentuadas quando forem a segunda vogal do hiato, seguidas ou não de S. Então, exemplo. A palavra país, ela é acentuada. Por quê? É um hiato, duas vogais em sílabas diferentes. Primeira vogal, segunda vogal. Então, eu tenho o I como segunda vogal. Sozinha? Não, mas está seguida de S. Então, pode? Não, ela deve ser acentuada. Muito cuidado com isso. A palavra países, a mesma coisa. O I é a segunda vogal do hiato e está sozinha. Então, as vogais I, U serão acentuadas quando estiverem sozinhas ou seguidas de S. Muito cuidado com isso. E veja bem a grande pegadinha dessa regra, principalmente. É que muita gente gosta de sair acentuando palavras que não devem ser acentuadas. Como, por exemplo, a palavra juiz. Primeira vogal do hiato, o I é a segunda vogal do hiato. Então, entra. Segunda vogal do hiato deve ser acentuada se tiver seguida ou não de S ou sozinha. Sozinha ou seguida de S, a mesma coisa. O I está sozinho? Não. O I está seguido de S? Não, então não tem acento. Há de se tomar muito cuidado com isso. Agora vamos voltar para o slide para que você perceba a teoria. Os hiatos I e U, seguidos ou não de S, devem ser acentuados. Saúde, sa-u-de. Egoísta, egoísta. O I não está sozinho, mas está seguido de S. Saída, sa-i-da. Baú, ba-u. O ele está sozinho, o I está sozinho. Então, tome muito cuidado. Essa é a primeira parte da regra, a regra do hiato. Nós vamos, no próximo bloco, para a segunda parte da regra.
No último bloco, estávamos falando acerca da acentuação gráfica dos hiatos, mas esses hiatos tônicos, essa regra se refere apenas às vogais I, U. Então, veja bem, se estiverem sozinhas ou seguidas de S, elas serão acentuadas. Então, nós terminamos o nosso último bloco com as palavras saúde, egoísta, saída e baú. Bom, acontece que houve alterações, e essas alterações vão chegar daqui a pouco, tá? Bom, não se acentue hiatos de I e U seguidos de Z na mesma sílaba. Nós acabamos de ver. Nós vimos no bloco passado, juiz não é acentuado, muito menos raiz não é acentuado, porque são a regra do hiato. O I é a segunda vogal do hiato, no entanto, não está nem sozinha e nem seguida de S. Tá? Assim como os hiatos seguidos de NH, como rainha, moinho. Como é que é a divisão dessas palavras? Ra, I, nha. O I está sozinho. O moinho a mesma coisa. Como é seguida de NH, essas palavras elas não são acentuadas. Por que não são acentuadas? Porque tem a ver com a tonicidade, essa som nasal, entendeu? Ela já tem som, rainha, moinho. Você vai acentuar como? Vai colocar um tio? Sem necessidade, não precisa. Bom, e aí que entra a nova regra de acentuação gráfica, tá? Se as vogais I, U aparecerem após ditongo no meio de palavras, não mais serão acentuadas. Por exemplo, baiuca, baiuca é bar. Bai, u, ca, tá? Feiura, fei, u, ra. E aí até nós temos uma charginha aqui, chargezinha. O acento agudo desaparece do I e do U, tônicos das palavras paroxítonas, quando essas letras vierem depois de um ditongo. Cruzes, que rolo, vândalo, preciso de um exemplo. Espelho. Ué, não entendi. Tcharam, feiura agora vira feiura. Peraí, vamos para o quadro então que eu vou mostrar para vocês como que funciona isso. Veja bem, na hora que eu divido a palavra feiura, essa palavra, o I está sozinho. Então, ela é a segunda vogal de um possível hiato. Ocorre que aqui nós temos um ditongo. Som de duas vogais em uma mesma sílaba. O que acontece? Com a nova regra, as palavras que têm I e U como hiato, o que acontece? Você tem que guardar isso. Após ditongo, elas não serão acentuadas. E nós temos um segundo porém, tá? Dica para você guardar. Feiura não é mais acentuado e isso é uma feiura, tá? Geralmente cai em provas de concurso. Outra dica, o que aconteceu? Tem outra exceção. Após ditongo, no final de palavras, serão acentuadas. Então, o esquema é esse. Você tem que saber que após ditongo, no meio de palavras, não são mais acentuadas, após ditongo, no fim de palavras, serão acentuadas. Pi, au, i. Aparece após ditongo, mas está no final de palavra, então continua com acento. Tui, ui, que é um pássaro. Apareceu após ditongo e está no final de palavra, então tem acento. Se aparece, então, professora, no meio de palavra não tem acento? Não. Se aparece no final de palavra, tem acento? Sim. Voltemos aos slides. Aí, o mesmo exemplo. Se o iu aparecer, então, após ditongo, no final de palavras, serão acentuados. Piauí, tuiuiu. Uma regra maravilhosa de acentuação que sempre cai é a regra do ditongo aberto, que sofreu também uma alteração recentemente. Tá?
Os alunos, em geral, têm problemas com essa regra justamente por causa da divisão silábica de algumas palavras. Então, quem são os ditongos abertos? Pode guardar. Ei, oi, el. Quando esses ditongos, eles se chamam de ditongos abertos justamente porque eu tenho que abrir a boca para falar. Eu juro que é isso. Então, por exemplo, quando eu falo céu, abro a boca para falar, é um ditongo aberto, tem acento. Herói, abro a boca para falar, um ditongo aberto, tem acento. Chapéu, a mesma coisa. Pastéis, a mesma coisa. Ok? Então, acabou. Se ela for oxítona, se ela for monossílabo, enfim. Você tem de entender o seguinte. Eu falei com você que as monossílabos terminados em U, elas não recebem acento. E não recebem mesmo. Então, por que céu tem acento, professora? Porque aqui nós estamos falando da regra do ditongo aberto. Entende? Não é mais monossílabo. Anula tudo. Quando o ditongo aberto aparecer, e é por isso que você tem de guardar, ela tem uma regra específica. Ok? As palavras, quando elas têm esses ditongos abertos, el, oi e ei, elas devem ser acentuadas. Houve mudanças? Houve mudanças. E quais são elas? Mocreia. Como você é tosca, não se usa mais acento em ditongo aberto, ei, em paroxítonas. Exemplos no quadro. Vamos lá. Então, veja bem. O que aconteceu com o novo acordo? Todo ditongo aberto deve ser acentuado. Isso é óbvio, já sabemos, já sei, professor. Ok, que bom que sabe. Acrescente, então, mais um saber à regra. O ditongo aberto, se ele estiver na posição paroxítona, não mais receberá acento. Então, por exemplo, a palavra céu, ela foi acentuada. Por que ela foi acentuada? Porque é monossílaba de ditongo aberto. É porque é terminada em U? Não. É porque é um ditongo aberto. É a regra do ditongo aberto. El, ei, oi. Só que a nova regra disse que se o ditongo aberto estiver na posição de paroxítona, não mais serão acentuadas essas palavras. Isso aconteceu com mocreia, isso aconteceu com ideia, isso aconteceu com joia. Joia, geralmente a pessoa fica assim, oi? Só você pensar, qual é a sílaba? Olha só, joia, ditongo aberto na posição de paroxítona. Você sempre conta da direita, daqui para lá, tá? Então, A, oxítona aqui, paroxítona, ditongo aberto na posição de paroxítona, sem acento. Aceite, aceite. E eu já coloquei dividindo, porque geralmente as pessoas elas têm problema em relação a essa divisão silábica. Então, eu falo, a assembleia, a... Repare que até na hora de falar a gente dá uma pausazinha. Mocrei, a. Idei, a. Joy, a. Ok? Vamos aos slides. Acentuam-se as formas dos plurais dos verbos ter e vir. Isso tanto cai, essa regra tanto cai aqui na acentuação gráfica, como cai na hora que a gente vai escrever palavras. Porque o que acontece? Na hora que a gente vai pensar em plural, o que acontece? O menino tem um brinquedo, sem acento. Agora, se eu digo, os meninos têm um brinquedo, eu vou ter de acentuar. Por que eu vou ter de acentuar? Porque é plural. A polícia vem sempre aqui, sem acento. Os policiais vêm aqui sempre, com acento. Trata-se, então, de plural. Tá? E essa regra do ter e vir, ela sempre chama para dúvida outra regra, que é do ler, ver, decrer, que nós vamos ver no quadro. Essas regras são de extrema importância, tá? Então, olha,
verbos ter e vir. Singular. Plural. Você anota, tá? Vai anotando. Então, singular. Ele tem. Plural. Plural. Eles têm. Com acento. Ele vem. Sem acento. Singular. Eles vêm com acento. E aí você tem de tomar muita atenção, porque a mesma regra vale para as palavras que são derivadas destas. Então, veja bem. Suas ideias, sem acento. Advém de livros péssimos. Advém é derivado do verbo vir. Por isso, e está no plural, quer que advém de livros péssimos, suas ideias, sujeito no plural, verbo no plural. Então, acento nele, tá? O verbo deter é derivado do verbo ter. Feito isso, por isso, ele deve receber acento quando na forma do plural. Eles detêm suas vontades aqui. E se for no singular o verbo detém, professora, como fica? Verbo detém no singular usa a regra das oxítonas terminadas em "em". Então, ó. Singular. Plural. Ele detém oxítona terminada em "em". Cuidado. Eles detêm. E isso aqui por quê? Regra do plural, derivado do verbo ter. Chato? Sim. Mas o que fazer, né? Singular. Advém. Por que advém? Oxítona. Regra da oxítona. Uma oxítona terminada em "em", tem acento, igual amém, parabéns. Tá? E as ideias advêm. Cuidado que dá vontade de falar advém, advens. Cuidado, pelo amor de Jesus. Tá? Coloca o acento, porque aí nós entramos em qual regra? A regra do plural aqui, ó, dos verbos ter e vir, ok? Então, muito cuidado com essas regras aqui, com essa regra, por quê? Porque cai tanto na acentuação gráfica quanto na concordância verbal. Nós sabemos que o verbo ele sempre tem de concordar com o sujeito. Posto isso, você deve prestar muita atenção, tá? Suas ideias advêm de fracassos anteriores. Então, às vezes, a banca ela coloca o sujeito bem distante do verbo e você se esquece que tem um acento circunflexo. Se esquece de que tem um acento circunflexo ali. E isso não pode ser esquecido, tá? Aproveitando o ensejo, vamos falar aqui dos verbos por e pôde. Oh, não, mentira. Dos verbos crer, lever. Muita gente tem dúvida em relação a esses verbos. Então, veja bem, cuidado com esses verbos que no plural dobra o "é", ok? Então, veja bem. Crê, singular. Creem, plural. Ele crê, eles creem. Não tem mais acento. Dem.
lê, lém. Vê, vem. Eu escrevo assim para você não confundir. Então, veja bem. Todos os singulares têm acento. Por quê? Porque estamos falando de monossílabos. Monossílabos terminados em E têm acento. O plural dobra o E. Então, tome muito cuidado. Singular, plural. Nós temos exercícios com pegadinhas aí. Porque eu não sei se você notou que vem do verbo ver. E eles vêm do verbo vir. Tem a mesma sonoridade. Como é que você guarda? Vou dar um exemplo bobo aqui. 2 olhos, 2 S. Ok? Voltemos aos slides. Acentuam-se também, e não menos importante, os verbos por e pôde. E por que eles são acentuados, professor? Porque eu preciso de um acento diferencial. E esse acento não caiu, professor? Não, esse acento não caiu. Desses aqui? Então, vamos ver. Os verbos por e pôde. Pôde quando for passado de poder. Vou pôr uma carta no correio. Por que eu diferencio? Porque a preposição por, de vou passar por aqui, não pode ter acento. Então, o verbo a gente coloca o acento, tá? Vou pôr uma carta no correio. João não pôde vir à aula ontem. Como é passado, eu acentuo para eu não confundir com presente. Ele não pode falar agora. Cuidado com isso, ok? Então, nós temos de tomar cuidado, principalmente com esses verbos, que é singular e plural. Eles exigem que saibamos as regras de acentuação, assim como o verbo por e pôde, que exigem um maior cuidado, tá? Façam, então, as anotações necessárias acerca deste assunto essencial para a sua posse, ok? Voltamos no próximo bloco com exercícios. Conforme prometido, voltamos a esse bloco com correções de exercícios inerentes à matéria vista nos outros blocos, que é a acentuação gráfica. São todas questões de concursos, aproveitem. Então, vamos começar. Assinale a opção cuja palavra sublinhada não deve ser acentuada. Pausa o seu vídeo, eu vou te dar um tempo para fazer. Bom, espero que você tenha acertado. Então, a questão falava o seguinte: assinale a questão cuja palavra sublinhada não deve ser acentuada. Todo ensino deveria ser gratuito. Muita gente fala gratuito e está errado. Tá? Não existe gratuito. Existe o quê? Gratuito. Tá? Não existe rúbrica. Existe o quê? Rubrica. Não existe catéter. Existe cateter, é o moxítono, não tem acento. Então, você tem que tomar cuidado com essas 3 palavras, tá? Então, ela não deve ser acentuada. Já a letra B, não vês que eu não tenho tempo. O que é isso? Por que eu sou acentuado? Eu sou uma monossílaba terminada em S, seguida de S, acento circunflexo. Caráter, porque acentuado é uma paroxítona terminada em R. Caráter, tem que ser acentuado. Saberia dizer o conteúdo da carta? Se eu não acentuo, vai ficar conteúdo, né? Conteúdo. Essa regra, a regra de quem? Regra do hiato. Ok? Muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Próxima questão. Aponte a opção em que as 2 palavras são acentuadas devido à mesma regra. Pausa o vídeo. Espero que você tenha acertado. Resposta: relógio, própria. Veja bem, sair, por que essa palavra é acentuada? Sa-i. Então, a divisão é assim, S-A, tracinho I. Então, entra aí, qual regra? A regra do hiato. O I é a segunda vogal do hiato e está sozinho. Então, recebe acento.
Dói é acentuado porque ditongo aberto. Então, são duas regras distintas. Há de se tomar cuidado, muito cuidado com isso, tá? Depois eu tenho dá, monossílabo terminado em A, e custará, que é uma oxítona. Terceira, e a resposta, relógio, é uma paroxítona terminada em ditongo, assim como própria é uma paroxítona terminada em ditongo. Na letra D, nós temos até, e a divisão é assim, até. Então, trata-se de uma oxítona terminada em E. E depois eu tenho pé, que é o quê? Uma monossílaba. Na letra E, regras diferentes, então. Na letra E, eu tenho só, que é um monossílabo terminado em O, e por isso tem acento, e sóis, regra de quem? Do ditongo aberto. Tome cuidado com isso. Próxima questão. Assinale a opção em que os vocábulos não obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. É o tipo de questão que cai em prova de concurso. Tome muito cuidado. Não vale só saber acentuar, você tem de saber o mote dessa acentuação. Pause seu vídeo, faça a questão, eu já volto com a resposta. E aí, acertaram? Muito bem. Assinale a opção em que os vocábulos não obedecem à mesma regra. Céu, herói, escarcel. O que é isso? Ditongo aberto. Ai, mas céu é monossílabo? Já falei que não, nós já sabemos. Céu pode ser monossílabo. No entanto, o céu é acentuado por causa de qual regra? Do ditongo aberto. Concluído, saúde, atribuí-lo. Que regra é essa, professora? A regra do hiato. Aproveitando que temos uma palavra pronominal aqui, vamos ver como é que funciona a acentuação nessas palavras pronominais aqui no quadro. Vem comigo. Bom. Como é que funciona essa regra? É simples, pessoas, vocês vão dividir. Então, por exemplo, como é que divide possuí-lo? E aí você vai ignorar essa parte pronominal. O que acontece aqui? Possuir. Ó. O I é a segunda vogal do hiato. E está sozinha. Então, possuí-lo, acento. O mesmo acontece com diminuí-lo. Divisão. E segunda vogal do hiato. E veja bem, parti-lo. Parti. Não dá? Não dá. Tá? Por que não dá? Porque o I não é a segunda vogal do hiato. Então, não tem acento. Então, parti-lo não tem acento por isso. Repetindo, você ignora a forma pronominal. Ignora o pronome aqui. E amá-lo, se você divide, ó. Lo. Por que tem acento? Porque você ignora aqui, ó, e é uma oxítona, terminada em A. Então, tome muito cuidado, ok? Amá-lo, então, tem acento. Voltamos, então, para a questão. Bom, eu disse, então, por que atribuí-lo também é uma palavra que é acentuada em decorrência da mesma regra, que é a regra do hiato, ok? Assim como concluí-lo e saúde. Amá-lo, oxítona. Fazê-lo, oxítona. Pô-lo, entra como oxítona, entende? E eu ignoro o... Entra como oxítona e eu ignoro o lo. Aí você pensa assim, mas como assim entra como oxítona? Se eu tenho que ignorar o lo, então, professor, isso é uma monossílaba. E aí fica aquela eterna briga. Se é monossílabo ou se é uma oxítona. Não é nenhum dos dois. Tá? Os verbos por e pode são acentuados por um acento diferencial. É o caso aqui, ó. Tá? Então, essa acentuação aí, essa questão é uma questão que gerou um sério problema para todos os candidatos, mas que fique a dica. Se a banca fizer isso, você continua aqui.
Ah, professora, tem recurso? Calma, tá? A banca pode ter entendido que isso aqui é acentuação de palavras pronominais. Entende? Então, você tem de tomar muito cuidado com o que a banca deseja e o que pode acontecer, tá? Não pense em recurso na hora que você estiver fazendo a prova, não. Você vai pensar na questão que estiver mais errada, se você não entende. Então, repetindo, a banca pensou aqui que todas eram oxítonas, pensando que o lo aqui também entra, é parte da palavra, e eu concordo. A banca pode ter colocado acento por ser uma questão de palavras pronominais. Eu acho que a primeira sugestão é a melhor. Consequência, paroxítona terminada em ditongo. Mágoa, paroxítona terminada em ditongo. E homogêneo, paroxítona terminada em ditongo. Mesma coisa. Se você separa, homogêneo. Táxi, paroxítona terminada em i. Ninguém, oxítona terminada em em. Amável, paroxítona terminada em L. Entre sua dúvida da letra C e a dúvida da letra E, você tem de marcar o quê? Letra E. Obviamente, as três palavras, elas são totalmente distintas no quesito motivo de acentuação gráfica. Ok? Próxima questão. Nenhum dos vocábulos abaixo deve receber acento gráfico, exceto pausa para que você faça a questão. Acertou? Essa aqui é o tipo de questão que cai em banca, tá? E vamos ver por quê. Nenhum dos vocábulos abaixo deve receber acento gráfico, exceto maligno. Se você separa, maligno, não tem acento. É uma paroxítona terminada em O. Incrível, paroxítona terminada em L. Gratuito. Não é gratuito, não tem acento. Item, paroxítona terminada em M, não tem acento. Degrau, não tem acento, posto que é uma oxítona terminada em U. E aí você tem degrau, isso, paroxítona terminada em U. Então você tem de perceber que a palavra incrível é a única que deve receber acento. Tá? Às vezes você tem ficado em dúvida em relação à divisão silábica da palavra maligno, mas nós vamos ter uma aula de divisão silábica. Então, calma. Próxima questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas, estão corretas quanto à acentuação gráfica. Leve em conta o acordo ortográfico de 2008, que é este, que está em vigor ainda. Por quê? Porque o Ministério da Educação decidiu que ficaríamos um tempo aí treinando. Agora nós temos de saber. Então, o acordo de 2008, que nós temos de saber agora, já entra em todos os concursos o acordo, tá? Pode fazer a questão. Espero que tenha acertado. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas quanto à acentuação gráfica. Então, veja bem. Na letra A, Grajaú. Ok. Né? O U é a segunda vogal do hiato e deve ser acentuado. Agora, balaústre tem acento também. Por quê? A mesma regra. Regra do hiato. O U não está sozinho, mas está seguido de S. Balaústre. Tá? Então, o que acontece? O A está aqui, o U está aqui, eles são separados, vogal do hiato. Regra do hiato. Urubus. Quem disse que a oxítona terminada em U tem acento? Pelo amor de Jesus. Heróico. Não tem mais acento, assim como assembleia não tem mais acento. Por que que não tem mais acento, professor? Simples. Paroxítonas com ditongo aberto. O ditongo aberto na posição de paroxítona não recebe mais acento. E coroa, paroxítona terminada em A, não tem acento. Coroa, tá? Então, tome muito cuidado. Ardo, tem paroxítona? Tem paroxítona. Tem acento? Tem acento, porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Língua, paroxítona terminada em ditongo. E raiz, tira esse acento, por favor. Porque a regra do hiato, o I não está sozinho, muito menos seguidos de S. Então, nada a ver. Túneis, paroxítona terminada em ditongo, ok. E apoio? Não apoio. De jeito nenhum. Por quê, professora? Simplesmente porque eu sou um ditongo aberto na posição de paroxítona e eu não tenho mais acento. Equilíbrio tem acento, ok. Paroxítona terminada em ditongo. Raízes, raízes. O I é a segunda vogal do hiato
e está sozinha. Maravilhoso, recebe acento. Fúteis, paroxítona terminada em ditongo, recebe acento, assim como água, paroxítona terminada em ditongo. Vamos, então, à próxima questão, e não tem. Nós terminamos aqui a nossa aula de acentuação gráfica. Bons estudos. Não deixem, por favor, de estudar. Lidem com essa matéria da melhor forma possível. Estudem, guardem, por favor, a regra das paroxítonas. Uma dica maravilhosa para você que vai fazer qualquer concurso. E essa dica em relação à acentuação gráfica, de questões que caem. E aí essas questões atrelam acentuação gráfica e concordância verbal. Vamos para o quadro para isso, então. Veja bem. Quero que você pense. A gente tem que completar com os verbos vem ou vem. Porque aí, como eu disse a vocês, o plural do verbo ver é vem. O plural do verbo vir é vem. E aí? E aí, isso é questão de prova toda hora. E aí, eles colocam os alternativos lá para preenchimento de lacunas. As mães que vêm de carro aqui é o verbo vir. Então, ó, plural, as mães que vêm de carro e agora vêm seus filhos antes das outras. Verbo ver. Lembra? 2 olhos, 2 S. Plural do verbo ver. Vem com 2 S. Sem acento, acabou o acento. Ok? Até a próxima aula com mais dicas e macetes.